Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos discutir uma aplicação da lei de Gauss dentro do contexto do eletromagnetismo. E a aplicação que eu gostaria de fazer hoje é para a esfera maciça condutora carregado com cargas positivas. Olha, é muito importante essa diferenciação, né? A esfera maciça condutora. Esfera porque é uma distribuição, é uma figura geométrica, né, bem conhecida e bastante simétrica. A lei de Gauss ela se propõe a calcular justamente o campo elétrico devido a distribuições de cargas simétricas. Ela tem bastante utilidade quando simetrias conhecidas estão envolvidas. A esfera, o fato da esfera ser maciça influencia, porque a gente pode ou não ter matéria dentro de uma esfera, né? Posso imaginar uma casca esférica, ou seja, uma esfera oca, né? Ou uma esfera maciça com uma região oca dentro dela. Isso vai determinar onde as cargas estão distribuídas. E o fato da esfera ser condutora ou isolante também é importante, porque é um fato experimental que nos isolantes as cargas se distribuem por por todo o volume da distribuição de cargas, por todo o volume da esfera. Mas no caso das esferas condutoras e de outros materiais condutores, as cargas migram para a superfície. Isso quando o condutor está em equilíbrio eletrostático, que é o caso aqui que a gente vai supor. Então, o fato de ser esfera vai ajudar nas simetrias que a lei de Gauss necessita. O fato de ser maciça vai indicar necessariamente como as cargas estão distribuídas dentro de um volume, né? Ou seja, se eu tenho apenas uma casca esférica, é de se supor que as cargas estariam apenas na casca. Se eu tenho uma esfera maciça, eu posso supor que existe matéria, né? Ou, em princípio, existem cargas por todo o volume da esfera. Neste caso, não será verdade, porque trata-se de uma esfera condutora, e nos condutores as cargas migram para a superfície. Pois bem, agora a gente pode definir então a esfera maciça em questão. Eu vou denotar aqui por um círculo, né, aqui é em 3 dimensões, né? Aqui eu estou desenhando em 2 dimensões, uma projeção aqui no plano da tela do computador para facilitar a visualização, mas na verdade o azul aqui é uma esfera maciça de raio Rzinho. E ela tem uma carga total Q. Essa carga, como eu já falei, por ser uma esfera condutora, migra para a superfície da esfera. E para o cálculo do campo elétrico, nós vamos utilizar uma superfície gaussiana que em todos os itens, né, todos os exemplos, a gente vai denotar pela cor vermelha. E essa superfície gaussiana vai ter raio R'. E as 3 situações são dentro da esfera, na superfície da esfera e fora da esfera. Então é sempre bom desenhar a esfera, o campo elétrico que ela gera. Ora, são cargas positivas geram campos elétricos de afastamento, isso vem lá da teoria, é uma definição. Então está aqui a esfera azul e o campo elétrico de afastamento, né? Simetria radial aí, em todas as direções, o campo elétrico é de afastamento. Ora, eu quero calcular o campo elétrico para regiões dentro da esfera, interiores da esfera. Então, muito justo que eu desenhe aí uma esfera dentro da esfera em questão, uma superfície gaussiana esférica dentro da esfera de interesse. Tá certo? Então, a aplicação da lei de Gauss garante que a integral fechada do campo elétrico em uma área fechada, né, é igual à carga interna a esta área, a carga compreendida por esta área, dividido pela constante ε0. Pois bem, a aplicação da lei de Gauss então me diz que eu tenho que resolver esse produto escalar, mas nesse caso eu posso igualar esse produto escalar à carga interna. Só que a carga interna, a superfície gaussiana, que está aqui em vermelho, ela é uma carga nula, porque como eu já expliquei, todas as cargas migram para a superfície da esfera azul, né, que é a esfera maciça de interesse, pelo fato dela ser condutora. Logo, a superfície gaussiana vermelha não compreende nenhuma carga, essa carga interna é nula. Ora, se o produto escalar de um vetor em uma área fechada é nula, logo eu concluo que esse vetor é nulo, né, já que a área não é nula, né, propriamente dita. Então, o campo elétrico é nulo para regiões interiores à esfera. O campo elétrico para R' é menor do que Rzinho, onde Rzinho é o raio da esfera, é zero. O campo elétrico é nulo. Isso não seria verdade se a esfera fosse uma esfera
isolante. A gente pode depois discutir isso num outro vídeo. Mas no caso da esfera condutora, dentro da esfera, isso sempre será verdade, desde que o condutor, ou a esfera condutora, né, neste contexto, esteja em equilíbrio eletrostático. Ou seja, as cargas não estão mais se movendo aí, ou ela não está sendo carregada, nada disso. Ou seja, uma vez que o processo de carga terminou, ela está em equilíbrio eletrostático, as cargas vão migrar para a sua superfície, gerando um campo elétrico nulo em seu interior. Bom, segunda situação, a gente gostaria de calcular o campo elétrico na superfície da esfera. Portanto, eu escolhi uma superfície gaussiana aqui em vermelho que coincide exatamente, ó, com o raio da esfera em questão. Novamente, né, as cargas são positivas, gerando um campo de afastamento. E eu posso proceder à operacionalização aqui da lei de Gauss. Eu tenho que resolver o produto escalar antes mesmo de resolver a integral. O produto escalar de dois vetores é o módulo do primeiro vetor, o módulo do segundo, e o cosseno do ângulo entre eles. Ora, o campo elétrico aponta radialmente para fora. A definição de dA é um vetor que é perpendicular à superfície gaussiana em todos os pontos. Então eu deveria até desenhar um vetorzinho dA aqui, ó, perpendicular à superfície em todos os pontos. Fazendo isso, eu posso ver que E e dA são paralelos em toda a superfície em toda a circunferência, aqui, né, em toda a superfície, todos os pontos dessa superfície gaussiana, dessa esfera vermelha aqui, que é a minha superfície gaussiana. Logo, em todos os pontos, E e dA são paralelos. O cosseno entre dois vetores paralelos é zero. E isso é igual à carga interna. Ora, a carga interna é Q maiúsculo, isso é dado no problema, dividido pela constante. Cosseno de zero é 1, não preciso colocar aqui nessa linha de baixo. O campo elétrico ele é constante para todos os pontos dessa esfera, para todos os pontos da minha superfície gaussiana. E eu sei que é constante porque todos os pontos dessa esfera distam a mesma quantidade do centro, né, que é justamente o Rzinho, que é o raio da esfera. Como o campo elétrico é constante em todos esses pontos da superfície gaussiana de interesse, e somente por isso é que eu posso tirar o campo elétrico para fora da integral. Isso é igual a Q maiúsculo, dividido por ε0. O campo elétrico é o que a gente quer descobrir. A integral de dA é justamente a área da superfície gaussiana, que é 4πr' ao quadrado. E rearranjando essa linha, eu encontro que o vetor campo elétrico exatamente sobre a superfície da esfera é igual a uma constante, 1 sobre 4πε0, né, que tem valor aí 9 vezes 10 na 9. Q, que é a carga total, e R, que é justamente o raio da esfera, né, porque nesse caso R' é igual a Rzinho. Portanto, eu substituo aqui R' igual a Rzinho. E esse vetor aqui é o vetor que indica a direção radial, né? Então, o vetor campo elétrico tem este módulo na direção radial. E tem um sinal positivo aqui, né, que indica que é um campo de afastamento. Bom, eu vejo, portanto, que o campo elétrico na superfície da esfera carregada, ou na superfície dessa gaussiana que eu tracei aqui, que coincide, né, obviamente, com a esfera em questão, o campo elétrico é constante, né, porque não depende da distância. Veja, Rzinho é um valor fixo, que é o raio da esfera, que não varia ao longo do problema. Q é a quantidade de carga que existe na esfera. E neste caso, a carga interna à superfície é a própria carga total, né? E 1 sobre 4πε0 é uma constante da natureza. Portanto, o campo elétrico tem um valor constante em toda a superfície da esfera. E a gente vai mostrar em seguida que esse valor é máximo, tá certo? A maior intensidade do campo elétrico ocorre justamente em sua superfície, porque quando a gente se afasta da esfera, a gente vai estar mais longe da distribuição de cargas, e a tendência é que o campo elétrico diminua sua intensidade. Bom, por fim, isso me leva ao terceiro e último caso, que é justamente calcular o campo elétrico para regiões fora da esfera, e portanto eu escolhi aí uma superfície gaussiana que é maior, né? Tem um raio maior do que o raio da esfera em questão. Novamente, a carga Q total está distribuída na superfície da esfera, pelas razões que a gente já explicou, gerando um campo elétrico de afastamento, denotado aí pelas setinhas azuis. E agora a minha superfície gaussiana engloba toda a esfera, né? Então a aplicação da lei de Gauss procede da maneira usual, né? O campo elétrico, o módulo do campo elétrico, o módulo do vetor dA. O cosseno entre eles continua sendo zero, pelas razões que eu já expliquei anteriormente.
A carga interna à superfície gaussiana vermelha é a carga total presente na esfera azul, portanto, Q maiúsculo. A integral de dA, né, o campo elétrico sai para fora da integral, a integral de dA é 4πr' ao quadrado, cosseno de 0 a 1. Rearranjando este termo, nós encontramos uma dependência com o inverso do quadrado da distância, indicando que o campo elétrico para R' maior do que R' cai proporcional a 1 sobre R' ao quadrado, ou seja, decai rapidamente à medida que a gente se afasta da superfície da esfera, ou do centro da esfera, como queiram, né? Bom, então agora a gente calculou o módulo do campo elétrico, né, direção e sentido também, para as 3 situações de interesse. E a gente pode fazer um gráfico, né, do módulo do campo elétrico em função da distância. Conforme vimos, desde o centro da esfera até uma distância r', que é o próprio raio da esfera, o campo elétrico é nulo. Quando nós chegamos exatamente na superfície da esfera, né, então até imediatamente antes de r', o campo elétrico é nulo. Como todas as cargas estão na superfície da esfera, em D igual a R', o campo elétrico é máximo, né, 1 sobre 4πε0 vezes Q divididos por R ao quadrado. E à medida que nós nos afastamos da superfície da esfera, o campo elétrico cai, proporcional a 1 sobre R' ao quadrado. Então, à medida que a gente se afasta aqui, ó, da superfície da esfera, né, para R' maior do que R', então a gente vai necessariamente experimentar uma diminuição na intensidade do campo elétrico. O gráfico de interesse é esse, não há campo elétrico no interior da esfera, na superfície da esfera o campo elétrico é máximo e para fora da esfera o campo elétrico cai proporcional a 1 sobre R' ao quadrado. Muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo. Se gostarem e quiserem comentar os vídeos, fiquem à vontade. Eu tenho tido visualizações do Moçambique, da Angola. Muito obrigado ao pessoal da África também por assistir. Muitas visualizações de Portugal. Um grande abraço aos nossos irmãos portugueses. Muito obrigado por assistir e até um próximo vídeo.